Observando o triângulo da figura, podemos afirmar que cosseno de alfa menos seno de alfa dividido por 1 menos tangente de alfa vale... Vamos então resolver esse exercício da Mackenzie. O exercício consiste em você tem um triângulo retângulo, você tem o ângulo, o seu cateto adjacente e a hipotenusa. E pede para você encontrar o valor dessa expressão aqui, ó. Quanto que é essa expressão? Então, temos que encontrar cada um dos seus valores. Então, vamos aqui. Vamos encontrar primeiro o cosseno de alfa. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente a ele, que no nosso caso é 1, dividido pela hipotenusa. Então, você já achou o valor do cosseno do ângulo. Ótimo. Agora, vamos encontrar o seno desse ângulo. O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você não tem o cateto oposto. Mas como é um triângulo retângulo, você pode encontrá-lo, tendo o cateto e a hipotenusa. Como você vai fazer? Usar o teorema de Pitágoras. Vou fazer nesse espaço aqui. Então, você tem aqui hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, vai ficar 25 igual a 1 mais x ao quadrado. Que, passando 1 para lá, invertendo os lados, você vai ficar com x ao quadrado igual a 24. Então, x é raiz de 24. Vou fazer a decomposição aqui. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, você tira que x é igual a, aqui é um bloquinho de 2, então fica 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. Então, x é igual a raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 vezes 3. Esse eu posso cancelar. Então, você vai ficar com x igual a 2 raiz de 6. Então, você achou esse valor aqui. O x aqui, então, é 2 raiz de 6. Então, agora você consegue encontrar perfeitamente o seno. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, você acabou de encontrar o seno. Teria como encontrar o seno de outra maneira? Teria. Tem uma fórmula que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Como você tinha um cosseno, era só substituir e você conseguiria achar o seno naturalmente. Por fim, agora falta a tangente do ângulo. A tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ficar o cateto oposto é 2 raiz de 6 dividido pelo cateto adjacente, que é 1. E para finalizar, como dividido por 1, então é só 2 raiz de 6. Então, você achou o seno, o cosseno e a tangente. Então, agora vamos para a nossa expressão. Cosseno de alfa, a gente acabou de achar que é 1 sobre 5, menos o seno, 2 raiz de 6 sobre 5. Isso aqui tudo dividido por 1
menos a tangente, que é 2 raiz de 6. Em cima, a subtração de fração com o mesmo denominador. Então, você mantém o denominador e só subtrai. Fica 1 menos 2 raiz de 6. Dividido por 1 menos 2 raiz de 6. Você tem uma divisão de fração. O que você faz? Você mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar 1 menos 2 raiz de 6 dividido por 5 vezes. Aqui é o mesmo que ter 1. O inverso, então, vai ser 1 sobre 1 menos 2 raiz de 6. Observe que esse termo e esse são iguais, então eles se cancelam. Então ficou apenas 1 sobre 5, que é a resposta da nossa expressão. Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo C do prédio, sob um ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta, no sentido de A para B, para que se possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus? Agora vamos resolver esse exercício, que consiste basicamente no seguinte. Aqui é um prédio. Uma pessoa caminhou do ponto A ao ponto B e percorreu 90 metros. E com isso ele consegue enxergar o topo do prédio a uma inclinação de 60 graus. O problema consiste em descobrir qual que é a distância do ponto A que ele deve percorrer para que ele consiga enxergar o topo do prédio a uma inclinação de 30 graus. Como que eu vou atacar esse exercício? Primeira coisa, eu vou descobrir a altura do prédio. Ok? Como é um triângulo retângulo, observe apenas esse ângulo inicialmente aqui, ó. Você tem apenas o cateto adjacente a ele. Eu quero encontrar o cateto oposto a ele. Então, você tem que usar tangente do ângulo. Tangente de 60 graus. Tangente é cateto oposto. Vou chamar a altura do prédio de x. Dividido pelo cateto adjacente, que é 90. Então, você vai ter... Tangente de 60 é raiz de 3, igual a x sobre 90. Multiplica cruzado, que é 1, né? Então, você vai ter que x é 90 raiz de 3 metros. Então, você já encontrou a altura do prédio. Aqui é 90 raiz de 3 metros. Então, agora, eu vou encontrar... Você já tinha caminhado 90, com inclinação de 60. Ele vai caminhar mais um trecho para que a inclinação diminua para 30 graus. Eu quero encontrar primeiro esse trecho. Quanto que vale esse x? Mas um jeito de fazer isso, observe o triângulo maior. Agora é esse daqui. É um triângulo retângulo também. E você tem que tangente de 30 graus... Eu estou usando tangente de 30 graus, eu vou usar a relação trigonométrica no triângulo retângulo. Só o de vermelho aqui não é retângulo, eu estou imaginando o triângulo maior.
Tangente de 30 é cateto oposto, que é 90 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente. Agora tome cuidado. O cateto adjacente é tudo isso daqui. Não é apenas esse pedacinho. Então é x mais 90. Lembrando que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, ficaremos com 90 raiz de 3 dividido por x mais 90. Multiplicando cruzado, você vai ter raiz de 3 x mais 90 igual a 3 vezes 90 raiz de 3. Vou passar esse raiz de 3 dividindo. Então, você vai ficar com x mais 90 igual a 3 vezes 90 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Você pode cancelar esses. Então, você ficou com x mais 90 igual a 270. Ops, eu não preciso encontrar o x. Porque, na verdade, o problema aqui é descobrir a distância do ponto A até um outro valor, até um outro ponto, para que você enxergue com inclinação de 30 graus. Então, você já encontrou, porque é x mais 90, então é 270 metros. Essa é a resposta. Os vértices de um triângulo ABC no plano cartesiano são A, 0, B, 1 e C, 0 raiz de 3. Então, o ângulo BAC mede exercício da FUVEST. Ele quer descobrir quanto que vale esse ângulo aqui. A gente deu 3 pontos. O ponto A, 0, que está em cima do eixo das abscissas. E o ponto B e C, que estão em cima do eixo das ordenadas. Como você sabe, porque a primeira entrada é 0. O C está acima do B, porque é raiz de 3 e é um pouco maior que 1, aproximadamente 1,73. Eu quero descobrir esse ângulo aqui, que está em vermelho. Eu vou resolver esse exercício de uma maneira menos convencional. A minha ideia é o seguinte: eu vou encontrar quanto que vale esse ângulo todo e depois eu vou descobrir quanto que vale esse ângulo menor. Porque aí basta eu fazer a subtração do maior pelo menor, que eu acho o que eu estava querendo. Então vamos resolver isso. Vamos olhar para o triângulo maior, porque o primeiro eu quero encontrar quanto que vale esse ângulo maior aqui. Ele é um triângulo retângulo da seguinte maneira. Aqui vale quanto? Vale raiz de 3. Então, um cateto é raiz de 3. Aqui vale quanto? Vale 1. Não ficou em escala, mas só para a gente ter uma noção do que a gente está querendo. Esse ângulo maior aqui é esse que eu tenho aqui. Eu vou chamar ele de alfa. Como você tem essas informações, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual das três relações que envolve os catetos e não a hipotenusa? A tangente. Então vamos aqui. A tangente do ângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então você tem que tangente do ângulo é raiz de 3. Qual que é o ângulo tal que a tangente desse ângulo é raiz de 3? Exato. O ângulo é 60
graus. Então, você já sabe que esse ângulo maior aqui é 60 graus. Agora, vamos olhar para esse ângulo menor. Esse ângulo menor corresponde a esse triângulo retângulo menor aqui, que eu vou desenhar ele aqui. Vou apagar aqui, que ficou bem feio. Vou usar uma régua. Olhando apenas para esse triângulo menor, você tem que aqui é 1 e aqui também é 1. Então, eu quero descobrir esse ângulo. Esse ângulo eu vou chamar de beta. Esse é o beta, então, o menor aqui. Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Novamente, eu vou usar a tangente desse ângulo. Então, vai ficar cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que dá 1. Qual que é o ângulo, tal que a tangente desse ângulo dê 1? Então, o ângulo é 45 graus. Então, você tem que esse ângulo menor aqui, que eu chamei de beta, ele vale 45 graus. Então, o que eu queria descobrir, que é a diferença dos dois, é 60 graus menos 45 graus. Então, é 15 graus. Então, BAC é 15 graus. Só uma dica, aqui você tem um triângulo retângulo, não está em escala, mas os catetos valem 1, então ele é um triângulo isósceles. Como aqui já é 90, o triângulo isósceles diz que quando você tem um triângulo isósceles, ou seja, os dois lados iguais, os ângulos da base também são iguais. Então, obviamente, aqui tinha que ser 45 e 45, porque aqui já é 90. Então, esse é o exercício da FUVEST. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é de... E para finalizar a aula de hoje, vamos fazer esse exercício da SES Gran Rio. Ele diz que você tem uma escada com comprimento de 2 metros, que está encostada numa parede, e que forma um ângulo de 30 graus com o chão. Quer descobrir o comprimento do topo da escada até o chão. Então, quer descobrir isso daqui. Observe que você tem um triângulo retângulo. Então, o que você quer descobrir desse triângulo retângulo? Você quer descobrir, usando esse ângulo aqui, você quer descobrir o cateto oposto. Porque esse aqui é o cateto adjacente, você já tem a hipotenusa, que é o comprimento da escada. Então, você tem de informação o ângulo, você tem o ângulo, a hipotenusa e você quer descobrir o cateto oposto. Então, a relação que você tem que usar é o seno. Seno do ângulo é cateto oposto, que é, vou chamar de x, que na verdade é a minha parede aqui, encostada, que a escada está encostada, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento da escada, que é 2. Lembrando que seno de 30 é meio, então você vai ficar com isso aqui, dessa maneira. 1 sobre 2 é igual a x sobre 2, então x tem que ser, obviamente, 1. Se você quiser fazer a multiplicação cruzada, fica à vontade, só vai aumentar um pouco as contas, mas chega no mesmo valor. Então, x é igual a 1, ou seja, 1 metro.